Já olhou para o seu filho e sentiu aquele aperto no peito, porque ele não tem muitos amigos. Já ficou acordado de madrugada, pensando se tem algo errado com ele. Já comparou ele com aquela criança da vizinhança que parece conhecer todo mundo, que é convidada para todas as festas, que nunca fica sem um grupo ao redor? Já sentiu aquela culpa silenciosa de pai e mãe, aquela sensação de que talvez tenha falhado em alguma coisa? Se respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, precisa ler o que vem a seguir. Porque existe uma verdade que ninguém me contou por muito tempo, e quando eu entendi, mudou completamente a forma como enxergo o meu filho. O que parece solidão pode ser o maior presente que Deus colocou dentro do seu filho. Aprendi que filho com poucos amigos não é filho com problema, é filho com discernimento. Ele sente falsidade de longe, percebe quando alguém está forçando intimidade, identifica quando um ambiente não combina com quem ele é por dentro. Não consegue fingir interesse onde não existe, não aguenta ficar em lugares que drenam a alma dele. Isso não é fraqueza social, isso é discernimento espiritual. Isso é um presente de Deus que a maioria das pessoas nunca vai entender. Então, antes de tentar mudar o meu filho, aprendi a parar, respirar e levar a Deus o que eu não consigo entender. Porque o que eu precisava não era consertar o meu filho, era pedir a Deus sabedoria para enxergar o tesouro que Ele já colocou nele. E foi exatamente isso que fiz nesta oração. Oração. Senhor, abençoa o meu filho que caminha diferente, Pai. Eu preciso falar com o Senhor sobre o meu filho. Não sei nem bem por onde começar. São tantas coisas guardadas, tantas noites pensando, tantas vezes que segurei o choro na frente dele para não parecer que eu estava preocupado. Mas o Senhor sabe. O Senhor viu cada uma dessas noites. Viu quando eu fiquei olhando para ele dormindo e me perguntei em silêncio o que estava fazendo de errado. Viu quando outro pai falou dos amigos do filho dele e eu sorri por fora, enquanto por dentro sentia aquele peso familiar apertar o peito de novo. Eu errei, Senhor. Comparei o meu filho quando ele merecia ser enxergado. Cobrei dele uma sociabilidade que não era natural para quem ele é. Fiz perguntas que soavam como cobrança quando, na verdade, eu só estava com medo. E o pior é que muitas vezes ele sentiu isso. Sentiu no meu olhar, no meu silêncio, nas minhas palavras escolhidas com cuidado, mas que ainda assim chegaram com peso. Me perdoa por isso. Me perdoa cada vez que, sem querer, eu fiz ele sentir que precisava ser diferente para ser suficiente para mim. Porque a verdade, Pai, é que ele já é suficiente. Ele já é mais do que suficiente. E eu demorei para enxergar isso. Hoje eu enxergo. Hoje eu vejo que esse filho que prefere o silêncio ao barulho, que tem 1 ou 2 amigos e não uma multidão, que se cansa de ambientes cheios e prefere uma conversa profunda a 10 conversas rasas, esse filho não está quebrado. Esse filho está inteiro de um jeito que o mundo ainda não aprendeu a reconhecer. E eu te agradeço por ele, Senhor. Te agradeço pelo coração que ele tem, pela alma que o Senhor colocou nele, pelo discernimento que às vezes me assusta de tão afiado que é para a idade dele. Mas eu preciso pedir uma coisa, Pai. Guarda ele. Guarda esse coração que sente demais num mundo que sente de menos. Guarda essa sensibilidade que percebe tudo, porque quem percebe tudo também se machuca com tudo. Cura nele as feridas que já vieram. E o Senhor sabe quais são, porque eu nem sei de todas. As que vieram de ser deixado de fora, as que vieram de tentar se encaixar e não conseguir, as que vieram de olhar ao redor num momento difícil e não encontrar ninguém. Essas feridas, Senhor, só o Senhor alcança. Só o Senhor sabe exatamente onde doem. Então vai lá. Vai nesse lugar fundo que nem eu consigo chegar como pai e como mãe, e cura, restaura, resgata o que a rejeição tentou destruir. E fala com ele, Pai. Fala com ele de um jeito que eu não consigo falar. Diz para ele que não tem nada de errado com ele, que ser diferente não é ser menos, que ter poucos amigos não é ter menos valor, que a profundidade que ele carrega é um presente e não um peso, mesmo quando parece um peso. Que o Senhor o conhece pelo nome, que o pensou antes de ele existir, que cada detalhe de quem ele é foi colocado ali de propósito, inclusive esse coração seletivo que tanto me preocupou,
E que hoje eu entendo que é proteção, é graça, é o Senhor cuidando dele de dentro para fora. Oro pelas amizades que ainda vão chegar na vida dele. Que o Senhor prepare pessoas certas. Não muitas. Não precisa ser muitas. Só verdadeiras. Amigos que entendam os silêncios dele sem precisar preenchê-los. Que respeitem os limites sem se ofender. Que fiquem quando fica difícil e não só quando está fácil. Que quando ele olhar para o lado naquele momento que mais precisar, tenha alguém ali. Alguém que o Senhor mesmo escolheu e enviou. Porque o Senhor sabe juntar almas de um jeito que nenhum ser humano consegue planejar. E nas noites em que não tiver ninguém, Pai, nas noites em que o celular não tocar, em que o grupo não chamar, em que a sensação de estar sozinho apertar o peito dele igual apertou o meu, que o Senhor seja tão real para ele que ele consiga sentir, não só saber, mas sentir, que não está sozinho, que há uma presença que não vai embora, que não cansa, que não abandona, que não precisa de convite para ficar. Cuida também de mim nessa oração, Senhor. Transforma o meu olhar. Quero ser o tipo de pai, o tipo de mãe que quando o filho chega em casa depois de um dia difícil, ele sente que pode respirar, que não vai ser comparado, que não vai ser cobrado, que vai ser visto, que vai ser abraçado do jeito que é, não do jeito que eu gostaria que ele fosse. Que a minha casa seja para ele o lugar mais seguro do mundo, porque às vezes o mundo lá fora é duro demais para quem sente tanto quanto ele sente. Eu te entrego esse filho, Pai, com tudo que ele é, com as partes que eu entendo e com as que eu ainda estou aprendendo a entender, com as partes que me orgulham e com as que ainda me preocupam às 3 da manhã. Eu te entrego ele, sabendo que o Senhor cuida melhor do que eu, que o Senhor enxerga mais longe do que eu, e que tudo que parece falta hoje nas mãos do Senhor vai virar história de vitória amanhã. Em nome de Jesus, declaro que o que o mundo chama de defeito, o Senhor chamou de diferença. O que o mundo chama de fraqueza, o Senhor chamou de força. O que o mundo chama de solidão, o Senhor está transformando em inteireza. Amém. Porque a verdade que aprendi é esta: ter poucos amigos não é sinal de que algo está errado com o meu filho. É sinal de que ele está aprendendo antes do tempo uma das lições mais difíceis da vida, que qualidade sempre supera a quantidade. E que vale mais ter uma pessoa ao lado que te conhece de verdade do que estar cercado de gente que não faz a menor ideia de quem você é. O meu filho não está sozinho porque ninguém gosta dele. Ele está seletivo porque Deus plantou dentro dele uma bússola interna que aponta para o verdadeiro, para o real, para o que tem substância. E quando parei de tentar consertar isso e comecei a celebrar isso, algo mudou. Não só nele, mas em mim. Comecei a ver com outros olhos. Comecei a perceber que aquele filho que eu achava que precisava ser diferente, na verdade, já é exatamente quem Deus quis que ele fosse. O maior presente que posso dar a ele não é mais amigos, é a minha aprovação, é a minha presença, é o meu olhar que diz: eu te vejo, eu te entendo, e eu não quero que você seja ninguém além de você mesmo. Porque esse filho, do jeito que ele é, com poucos amigos, com o coração seletivo, com a alma profunda, já é uma bênção completa. Se este conteúdo tocou o seu coração, me conta aqui nos comentários. Você já passou por isso com o seu filho? Já sentiu essa dúvida, esse aperto, essa vontade de entender por que ele é diferente? Compartilha a sua experiência, porque a sua história pode ser exatamente o que outro pai ou outra mãe precisa ler hoje. E me conta também de qual cidade você está assistindo. Adoro saber de onde vem cada pessoa que chega até aqui. Esses encontros pelo Brasil inteiro me fortalecem demais. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Aperta o botão de inscrição e ativa o sininho para não perder nenhuma oração, nenhuma palavra e nenhum conteúdo que vem por aí. Tem muito mais chegando, e cada vídeo é preparado com cuidado e com oração, pensando exatamente em pais e mães como você, que buscam criar os filhos com fé, com sabedoria e com o coração voltado para Deus. Que o Senhor abençoe o seu lar, que Ele cubra o seu filho com a sua graça e o guarde com o seu amor.
Que cada passo dessa criança seja guiado pela mão de Deus e que você, pai, que você, mãe, nunca esqueça que foi escolhido para cuidar de uma alma especial. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.